Glória a Deus, né? Deus é bom demais. Quando ela subiu aqui, eu estava lembrando. Quando a gente foi fazer visitinha para ele em Conchal, ele estava carequinha. Branquinho, branquinho. Nossa. E realmente foi uma luta. Mas quem batalha na luta é o Senhor, né? E aí me fez lembrar do Samuel. Quando Samuel nasceu, e esses dias mesmo eu comentei algo. Eu não sei com quem foi, mas eu comentei que o Senhor um dia disse para mim que ninguém ia entender, mas eu ia entender o que Deus estava fazendo na vida de Samuel. E que Ele estava devolvendo literalmente a vida para o Samuel. Talvez as pessoas ao redor não entendessem o tamanho do milagre que Deus fez na vida dele. Porque era para ele estar morto. Era para o Samuel não existir mais. E o Deus, ele disse com essas palavras através da pastora Sinira: ninguém vai entender, mas você vai saber o valor de tudo isso. Então, é aquela coisa, para quem passa, parece que não vai terminar. E às vezes para a pessoa que está do lado, ela não faz menção da dor. Por isso que eu sempre olho e digo, independente daquilo que as pessoas estão enfrentando, e não importa se é maior ou menor, é a sua luta, e é a sua dor. E a sua dor para Deus é grande. Ele sente da mesma maneira que se fosse de outra pessoa. A sua dor Ele compreende. E a gente está na campanha do gigante, né? Derrubando o gigante. Abra a Bíblia de vocês em Mateus 6. E a gente vai falar sobre isso. 6:45. Às vezes as pessoas, elas não compreendem verdadeiramente o amor de Deus. E ela não consegue ver o amor de Deus a não ser numa coisa que ressuscitou, deu livramento. Mas o amor de Deus é em tudo. É no alimento, é na sua roupa, é tudo aquilo que você respira. Eu lembro de uma vez de um professor meu de administração, e ele falava assim, que a esposa dele estava trabalhando de palhacinho, né? Que ia aí nos hospitais e tal, e ela chegou agradecendo porque ela podia ir no banheiro fazer xixi. E a pessoa, ela visitou, não podia. Tomava água, mas não podia. E às vezes é tão mecânico isso na gente, enxergar, falar, né? Ir no banheiro, fazer tudo que você tem que fazer, dormir, acordar, que a gente não vê grandeza de Deus. Mas existe grandeza de Deus em tudo isso que a gente faz. Porque talvez se você não movimentar um braço, você vai ver o que faz falta. Se você não levantar de uma cama, você vai ver, ou lembrar de quando você andava e era normal. O problema é que a gente não consegue enxergar, e por isso a gente não agradece. E se eu perguntar para vocês assim, vocês têm motivo para agradecer a Deus? A gente está numa campanha de gigante. A gente está numa campanha de derrubar gigante, de perseverança, de fé. Talvez você está numa luta e você vai falar para mim assim, mas eu só tenho tristeza. Mas a pastora disse aqui, vença a sua mente e vai pela fé, que ela é muito maior. Marcos, falei Mateus ou Marcos para vocês? Ai, desculpa. É Marcos, perdão, gente. Marcos 6:45. Estou nervosa. Enquanto vocês vão achando, tá? Eu vou lendo. Marcos 6:45, um pouquinho para frente aí. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando
com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava lá a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães, e o coração deles estava endurecido. Fecha teu olho. Pai, eu te dou graças por esta palavra. Eu te dou graças por esta campanha e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Senhor, eis aqui a minha vida. Usa-me conforme a tua vontade, o teu querer, e que nenhuma vírgula sequer saia do meu entendimento, mas da sua profunda revelação, Senhor. Senhor, obrigado pela tua misericórdia sobre a minha vida. Obrigado, Senhor, por poder, Senhor, me escolher para levar a tua palavra, Senhor. Senhor, na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor coloque aqui os teus anjos, Pai. Anjos com espada de fogo, Senhor. Anjos, Senhor, meu Deus e meu Pai, em toda a igreja. Coloque um anjo ministrador da tua palavra ao lado de cada irmão, Senhor. Senhor, que o Senhor venha revelar, que o Senhor venha tirar toda a cegueira, Senhor, meu Deus e meu Pai, porque só o Senhor pode fazer isso. Senhor, eu te peço que leva cativo aqui todo pensamento no teu trono, todo pensamento em obediência, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que toda barreira, que toda dureza de coração, Pai, que toda dúvida, toda incredulidade caia por terra, Senhor. Que ela perca as forças hoje, Pai. Senhor, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém? Eu li muitas coisas e uma delas... A gente vai voltar aqui, porque isso aqui, quando eu estava vindo, o Senhor me frisou isso muito. Na hora que eu bati os olhos, Ele frisou, e eu entendi o que Ele queria dizer. Que a gente está numa campanha de gigantes, né? E se eu perguntar para cada um de vocês, vocês vão relatar algo que está acontecendo na vida de vocês. Se não for financeiro, é sentimental. Se não for sentimental, é emocional. Alguma área da sua vida. Então, quando o Senhor dizia, o Senhor dizia bem assim, que nós estamos cansados, já, de remar, de meu Deus do céu, essa campanha, quando será, Senhor, que vai acontecer? O que está acontecendo? O Senhor dizia que Ele via os discípulos remando e cansados já. Mas uma coisa que o Senhor falava para mim desde 2 semanas atrás, é sobre a gente andar com Ele e não reconhecer. E Ele foi testificar novamente aqui, quando os discípulos olham para Ele, né, naquela escuridão, e não reconhecem. E uma das coisas que o Senhor falou comigo foi sobre abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos para aquilo que o Senhor tem. E aí eu vi um exemplo, eu estava lendo, eu não sei o que foi que eu li. Não sei se eu li aqui na minha Bíblia, eu não lembro, não sei. Que quando a gente tem um entendimento fechado, quando os nossos olhos estão cegos, nós temos uma cegueira espiritual, é como você fechar essa igreja, apagar todas as luzes, não deixar nada, nenhum vão, e abrir os teus olhos. Você não vai enxergar, porque vai ser uma escuridão total. Por mais que os olhos estejam abertos, você não enxerga. E o Senhor falava exatamente sobre isso comigo. E aí Ele deu, eu vou ler, você não precisa ir lá, você vai ficar aí, porque a gente vai rodar um pouquinho. Eu vou lá em Lucas 9, porque foi esse o texto que o Senhor veio falando comigo a semana inteira. Sobre nós andarmos com Cristo e não reconhecer Ele. A maior parte dos textos que eu estava lendo, todos eles se referem que os discípulos não o reconhecem, que os discípulos não conseguem ver e têm medo. E o medo é sim uma das barreiras que barram a gente em tudo aquilo, principalmente nas coisas do Senhor. O Senhor falava assim para mim, eu vou ler, você não precisa abrir, Lucas 24, 13. Já que aconteceu a crucificação, já que Ele foi crucificado,
que já foi lá os 3 dias que ele foi ressuscitar, e que Maria Madalena chega lá no sepulcro dele, ela também não reconhece ele, porque ela olha lá embaixo, e ela vê os anjos, e ela vai perguntar, né, cadê o meu Senhor? Eles vão falar para ela assim, quem você procura? Porque ele já ressuscitou. E ela olha, ela volta, ela vai olhar, ela vai achar que é o carpinteiro, e ela vai perguntar, Senhor, onde você levou o corpo do meu mestre? E ele vai falar com ela, e ela não reconhece. Só quando ele vai chamar ela, né, de Maria, ela vai entender que ele vai falar, mestre, é o Senhor, que ela vai ver que ele ressuscitou. Mas de início, de imediato, ela não reconhece. E passado tudo isso, a Bíblia vai dizer assim, ó, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer. Esses 2 eram discípulos também, andavam junto. Eles não eram conhecidos como a gente conhece os 12, porque não era só os 12 que andavam com Jesus Cristo. Ele tinha uma multidão, ele tinha muita gente em volta, não era só os 12 que ficava ali com ele. Tinha muita gente que Jesus ensinava, e eles eram deles, esses 2 eram deles. Então Jesus se aproxima. Eles estão andando, aconteceu tudo, e eles estão, a Bíblia vai dizer que eles estão esperando Jesus ali, porque Jesus, eles se criam que Jesus ia, né, reedificar Jerusalém, que ele era verdadeiramente, né, um profeta, um Messias. Mas eles não vão reconhecer que depois da ressurreição, eles estão andando, e Jesus chega perto ali, e começa a conversar com eles, e começa a falar, mas né, o que está acontecendo? Eu vou ler aqui, ele vai falar assim, ó. E eles lhe perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Jesus pergunta, que coisas? O que aconteceu? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam ele. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria trazer redenção em Israel. Ainda eles não sabiam que era Jesus Cristo ressuscitado, falando com eles. E hoje é o 3º dia, desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós, está falando de Maria, nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e contaram ter tido uma visão dos anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e não encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. Não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram com ele, e fique aqui conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu, e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da visão deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto eles nos falavam no caminho e nos explicava as escrituras? Eles só foram ver quem era Jesus quando ele deu graças e partiu o pão. E quantas vezes eles participaram da ceia com o Senhor? E eles usavam o sentimento ali do coração para discernir se é de Deus mesmo ou não é de Deus, porque eles vão questionar, eles vão dizer assim, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava sobre as escrituras?
A gente confunde bastante coisa. Jesus Cristo estava ressuscitado e caminhando. Jesus chegou até eles. A nossa caminhada com Deus é mais ou menos assim, ó. Eu estou na igreja, eu realizo as campanhas, eu vou na intercessão, eu vou qualquer coisa que a igreja tenha. Eu louvo, eu recebi uma oração, mas eu não o conheço. Porque quando eu o conheço verdadeiramente, quando eu sei que é Ele mesmo, eu vou sentir uma tremenda paz. Sabe por quê? Porque Ele vai me assegurar que aquilo que eu estou passando é um tempo. E que nada e nem ninguém pode mais além do que Ele. Por mais que esbraveje, por mais que faça algo, por mais que faça qualquer coisa, Ele vai te assegurar do seguinte: se te matarem, se tirarem a tua vida, você estará no céu, na glória. Se te arrancarem um braço, eu serei o outro braço. Se te arrancarem e não te derem comida, eu vou prover, eu vou dar um amanhã, um maná, sei lá o que você está precisando. A nossa dificuldade é porque a gente não conhece. E aí eu estava lendo o texto de Samuel, que é o tema da campanha. E eu estava lendo lá, quando Jessé fala para Davi arrumar os pão lá, os queijos, tudo, para levar para aquele acampamento. Toda vez que eu e você entrar em guerra, em batalha, o campo é de guerra. Não existe batalha sem guerra. Não existe batalha sem um campo preparado para a guerra. Não existe isso. Davi vai lá no campo de batalha. E o que acontece naquele campo de batalha? Há quanto tempo eles estão lá? Ouvindo lá as afrontas do gigante, ouvindo e vendo tudo aquilo e não se movimentando nada. O que acontece quando eu entro em uma batalha, um deserto com Deus, ou quando eu passo por alguma coisa, ou como Deus explicou aqui, que a gente está cansado, porque a gente está remando contra, e está tudo contra aquilo que a gente está fazendo. Você começa a não enxergar com o mesmo vigor de que você entrou. Porque você acha que, eu sou do Senhor Jesus e eu estou passando uma prova, mas Ele é comigo. Como a mãe do garotinho, a avó do garotinho. Há quanto tempo ela conhece o Senhor e há quanto tempo ela vai na igreja? Quando ela entra para o deserto, a mente dela sempre foi assim: eu sei que Deus vai curar, eu sei que Deus vai dar livramento, eu sei que Deus vai fazer alguma coisa, eu sei que Deus vai fazer. Mas vai passar o tempo, ela disse 1 ano e pouco, e ela vê o tratamento, ela vê o procedimento, ela vê o menino perdendo o cabelo, ela vê o menino desfalecendo. Ela começa a participar de cada detalhe, de cada coisa que ela imaginava, porque a gente projeta isso aqui na nossa mente. Espera aí, eu vou entrar, mas Deus é comigo, então Ele vai me poupar. Ele não vai deixar que eu passe por nada constrangedor, que eu não vou perder nada, que eu não vou dever, que o meu nome não vai sujar, que sei lá, as pessoas vão me cobrar. Ele não vai deixar, porque Ele disse que Ele é comigo. O que a gente erra é quando Deus diz com a gente, Ele não está falando assim: eu sou com você e nenhuma circunstância ruim vai te alcançar. Eu sou com você, e porque eu sou com você, ninguém vai triscar em você, ninguém vai te magoar, ninguém vai falar nada para você. Mentira. Mentira. Ele diz assim: eu sou com você. Ponto. Então pode ir. Mas Senhor, olha o exército, eles estão avançando. Porque quando Davi chega no acampamento, o exército avança dos filisteus, e Golias grita. Bem na hora que ele chega, e ele já chega daquele jeito: quem é esse incircunciso que está desafiando o Deus vivo? Talvez esse seja o ponto de começo, que você começou a campanha, ou que você começou sei lá quanto tempo, mas agora você está cansada, porque você está remando e está tudo contra, o vento está contra você. E você acha que você não vai conseguir suportar, porque, nossa, esse gigante aí, pastor Estela, ele está gritando muito, eu estou ficando com medo. Eu estava pensando em Jesus Cristo.
Senhor, por isso que a gente não pode julgar a pessoa, e por isso que eu falei da dor do outro. Ele é o Filho de Deus. Ele é o único que compreende o tamanho da sua dor. Ele é o único que compreende o peso que está sendo para você. Ele é o único que compreende cada lágrima que você derramou. Para mim, pode ser, meu Deus, mas ela só precisava se esforçar um pouco, mas você já está no seu limite e já não aguenta mais. Mas eu preciso, Senhor, de que o Senhor faça algo. E você fala, mas meu Deus, se posiciona aqui. E Deus sabe qual é o seu limite. Por isso Ele não julga. Por isso que Ele não chega para mim para dizer, mas peraí, isso aí não serve para ser soldado. Peraí, isso daí não, isso daí não, isso daí não vai dar, não vai aguentar daqui e ali. Eu lembrei de uma passagem. Que o Senhor contrata os trabalhadores. Ele contrata um de manhã, paga o salário. Contrata o outro meio-dia, paga o mesmo salário. Contrata a outro às 3 da tarde, paga o mesmo salário. Contrata a outro lá 5 horas para terminar às 6, paga o mesmo salário. Ele não faz isso aqui, você trabalhou mais, seu salário vai ser maior que o outro. Ele é o único que sabe medir o tamanho da sua dor. E não te desampara. Só que o terreno qual você se encontra hoje é de guerra. As pessoas, os inimigos, os demônios espirituais, o sei lá o que for. Existem cegueiras, existem coisas que eu e você não enxerga. Só quando eu me aproximo dele. Ele foi andando no barco, eles não conheceram. Jesus estava próximo de passar. Gente, a Bíblia estava dizendo que eles estavam perto de passar e eles não o reconheceram. Você está com Jesus na frente e não consegue ver. Mas é só nele, vindo para Ele, é só derramando nele, confiando nele, que vai abrir os teus olhos. Não tem outro caminho. As pessoas podem chegar e falar para você, olha, vai lá naquela igreja que lá tem uma oração fervorosa. Vai lá, sabe na onde? Ó, lá tem um tal de lava-pé, vai lá. Ah, então vai aqui, ó, que as mulheradas lá, ó, é boa para orar, vai lá. Os dois que caminhavam, estavam com Jesus, participaram da mesa. Maria Madalena vai até Jesus. Ele aparece para os 12 com as portas fechadas. E muitos deles ali ainda não acreditaram que ele era Jesus. Que cegueira é essa que me impede de ver o meu Jesus operar sobre a minha vida? Sendo que a gente sabe que a Bíblia fala que não há ninguém maior que Ele. E a Bíblia diz que Ele está acima de principados e potestades. Porque o meu medo de demônio? Porque o meu medo que todo mundo conspira contra mim? Porque o meu medo? Porque eu estou cego. Ainda estou em uma cegueira. E eu preciso que Ele abra o meu entendimento. Irmão, entendimento. Abrir visão não é só visão. Nossa, porque eu vi um anjo. Nossa, porque eu vi, olha, o Senhor curando. Entendimento, visão para a minha vida. Para eu enxergar o meu Deus. Para eu dizer verdadeiramente Ele se faz presente na minha vida. Verdadeiramente a palavra dEle realmente me coloca uma posição de paz. Quem disse para você que você enfrentar um gigante, ou passar por uma situação de escassez, ou qualquer coisa de enfermidade, não faz você sentir medo? Todas as vezes que a Bíblia fala ali que Jesus está orando, a maioria das vezes Ele vai orar sozinho, ou vai para o deserto, mas Ele vai orar. Ele vai buscar da fonte, que é o Pai dele. O medo é natural, desde que ele não barre você. Contar para ele que você está cansado disso, porque parece que a situação não vai mudar, porque parece que eles vão prevalecer sobre você, é normal. O que não é normal é você se prostrar no chão e não levantar mais. Isso não é normal.
O que não é normal é você chorar e você falar assim: olha, eu desisto. Olhavam somente o gigante. A visão deles parou num alvo e eles não conseguiam tirar aquilo. Eu fui buscar de Deus: Senhor, aonde foi que perdemos a comunicação? Aonde foi, Senhor, que nós ficamos cegos de uma maneira que não conseguimos te ver? Fui lá em Gênesis, lá no Jardim do Éden. E eu fui lá em Eva. Você sabe o que eu descobri ali? Que quando eles comem o fruto, e Adão descobre ali que ele está nu, ele perdeu a proteção de Deus. E aí eu fui no dicionário, né? O que é nu? Deixa eu ver qual é a palavra nu mesmo. Proteção. Você se sente desprotegido. Sai aqui sem roupa. Qual vai ser sua reação? A vergonha? Tudo bem. Mas desprotegido. Vulnerável. A primeira coisa que vai se romper é a proteção. É a proteção de Deus. E Deus vai lá e pergunta lá: Adão, cadê você? Porque Adão já tinha se perdido nele mesmo. Adão já se perdeu. No momento que ele come o fruto, ele se perde dentro dele. Por isso eu e você não enxerga Cristo, porque estamos perdidos dentro de nós mesmos. Porque a gente se abafa e vai procurar as coisas. Meu Deus, eu vou fazer isso porque eu tenho a necessidade de ver com os meus olhos naturais alguma coisa acontecendo. Porque a minha fé, por mais pequena que seja, eu nunca vou lembrar que a fé vem por eu não ver as coisas, mas por eu acreditar que está acontecendo. Se você pegar Hebreus lá, vai dizer: fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Eu vejo um gigante, mas eu não vejo um trono, eu não vejo, sei lá, um reinado aí, eu não vejo. Mas eu posso ver uma oportunidade. E todas as vezes que eu vou me levantar e vou ir com o Senhor, eu posso até não dar certo agora, mas Ele vai me fazer persistir. Porque uma hora vai dar certo. Tem que dar certo. Porque senão, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, então não existe. Então, o Senhor peleja por mim, não existe. Então, o Senhor está comigo e vai à minha frente, não existe. Então, o Senhor que é acima de principados e potestades, não existe. Não dá, não dá certo. Eu estava lendo que quando a serpente chega para Eva, ela faz uma pergunta, gente. Ela pergunta assim para Eva: então, ele disse mesmo que não é para você comer nenhuma fruta? Lê Gênesis para você ver. E a Eva vai e fala: não, ele falou que nós podíamos comer tudo, mas é a árvore do bem e do mal, do conhecimento, que nós não podemos. E ele disse que você vai morrer? Não, não vai morrer. E a Bíblia diz que imediatamente o desejo de Eva é para fruta. Antes da serpente chegar, ela não olhava. Mas quando ele vem, que ele é astuto, e quando ele vem com esse poder de persuasão, porque o diabo é desse jeito, e ele vai tentar ela no quê? Na complacência da carne dela. Ela olha e deseja imediatamente. E aí tem as piadinhas: ah, se fosse a Eva, se eu ver a Eva, e não sei o que lá da Eva. Só que mais embaixo, o Senhor vai chamar Adão. E você sabe que isso me intrigou? O Senhor pergunta assim para Adão: você comeu do fruto que eu te proibi? Ah, Senhor, foi a Eva. E a pergunta para Eva é diferente: Eva, o que você fez? Não adianta você passar para outro que Deus incumbiu para você, que não vai dar certo. A incumbência era para Adão. Era Adão que tinha a responsabilidade daquele jardim, não era Eva. E ele come. E vai falar que Eva não sabia que não podia comer porque ela falou com a serpente lá. Então ela estava muito bem instruída. Você sabe o que eu entendo?
que Deus sempre vai dar o direito para você de escolher o que você vai fazer e que armas você vai usar. Sempre. Sempre. O que Eva optou traz consequências até hoje sobre a nossa vida. Mas Ele envia Cristo, que é a redenção. E Ele envia Cristo como nosso Senhor e Salvador, como aquele que remiu nós, que pagou um preço, que derramou um sangue, para que eu e você tivéssemos a oportunidade da vida eterna. Ele envia Cristo não só pela vida eterna, Ele envia Cristo para te ajudar a caminhar sobre a terra. Ele envia Cristo para te livrar das ciladas de Satanás. Ele enviou Cristo para andar, para dar ordem aos anjos dele, para proteger você. Mas eu e você insistem em sair da proteção. Porque o que eles estavam nus, que eles perderam a proteção de Cristo, nós recuperamos em Jesus Cristo. O que eles perderam lá no jardim do Éden, veio Cristo e colocou de novo, o sangue dele sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então cobriu de novo a minha nudez. E hoje eu não estou mais nu, porque eu tenho um sangue que me cobre do alto da cabeça à planta dos pés, e é a minha proteção. Mas ainda continua valendo o livre-arbítrio. Ainda a serpente continua seduzindo muitos e muitas pessoas a trocarem a proteção de Deus pelo pecado. O fruto tipifica o pecado. E eu e você troca todos os dias da nossa vida a proteção. E sabe o que é legal? Que Ele não desiste de mim e de você. Desde lá do Éden até hoje, nunca desistiu. O plano de Deus sempre foi redimir o seu povo. O plano de Deus sempre foi que eu, você, a tua família, a tua casa, a pastora falou e eu li essa semana. Que tu e a tua casa será salvo. E você sabe por que eu li? Porque eu estava triste. E eu falei, Deus, me lembra das tuas promessas. Eu preciso lembrar. Tu e tua casa será salva. Não é eu e minha casa serviremos o Senhor. Ele foi enfático em mostrar para mim, tu e tua casa será salva. Então não importa o tempo que isso leve, o que aconteça, e tudo isso, o que importa é a minha posição, eu não perder a proteção de Deus. O que importa é continuar no campo de batalha, mesmo que eu esteja ferida, mesmo que eu esteja machucada, Ele envia um outro soldado para me levantar e para me ajudar. Para de achar que você é um Davi sozinho, porque você não é um Davi sozinho. Deus envia soldados, irmãos. Mas ao contrário de muita gente, ela expulsa os soldados que Deus envia para ajudar e fica sozinha. E vai lá sofrer e se arrasta, porque eu não aguento mais. E Deus enviando soldados, enviando ajuda, enviando alimento, mantimento, para que ela se fortaleça. E ela rejeita. Ela rejeita. Você sabe que quando o Senhor disse sobre aqui o mar, e Ele disse assim na palavra, que Ele tinha acabado de fazer um milagre dos pãezinhos. E a Bíblia diz aqui que eles não entenderam e continuavam com o coração endurecido. Eu ouvi uma coisa hoje, que eu já preguei sobre isso, mas isso veio... Sabe os soldados que Deus envia quando você precisa de alguma coisa? Então... E Ele falou uma coisa sobre Judas e Pedro. Nem sei porque eu vou falar isso, mas vou falar, tá? Ele disse assim, que os dois traíram Jesus Cristo. Os dois. Mas a diferença é que
um se voltou para Cristo e o outro foi buscar ajuda dos religiosos da época. E eu fiquei pensando, né? Aí em seguida ele já foi falando. Jesus fala para Pedro assim que ele ia negar ele 3 vezes. Então quando Jesus está ali apanhando, levando soco, cuspindo nele, ele olha e vê Pedro. Eu falei, tá, né? Pensando comigo, tá. E Judas? Judas se arrepende, joga as moedas lá para os religiosos e fala, eu me arrependi. O que os religiosos falam? Se vira, agora não posso fazer nada. Mas o olhar de Cristo cura Pedro. O seu problema, o meu problema é errar, se afastar, desistir da batalha e ir para os religiosos e não vir para Cristo, e não vir para o olhar dele, e não chegar e vir para ele e dizer, eu pequei, eu não aguento mais, eu estou com vontade de explodir nisso aqui. Um olhar dele para você cura a sua alma. Pedro, a Bíblia fala que Pedro sai dali e vai chorar amargamente. O arrependimento, diferente de Judas que corre para o lugar errado. Oh, você está correndo para o lugar errado, o Senhor está dizendo. Aonde você está correndo? Para quem você está indo? Ei, é para Ele. É para Ele. E você sabe o que ele disse mais? Quem fazia parte da família de Jesus? Uma prostituta, Raabe, uma estrangeira, Ruth, um assassino e adúltero, Davi. E você está fazendo o quê? Correndo para fora, correndo para os religiosos, correndo para aquilo que o mundo diz que é tudo bom, que você está procurando alguma coisa e não corre para Ele. Sabe por que você não corre para Ele? Você não tem coragem de olhar para Ele. Mas não é você, é Ele que tem que olhar para você. E se você tiver com a cabeça baixa, se você estiver chorando para Ele hoje, eu duvido você sair do mesmo jeito aqui. Você está cansado, porque Ele falou que você está cansado. Ele falou que nós estamos remando, que você está remando, e o vento está contra você. O que é que você está fazendo? Você está falando para Deus, eu estou cansada porque eu não vejo o resultado. O que você está fazendo? O que é que está dando errado para você? Porque está tudo conspirando contra você. Você está falando que algumas pessoas disseram isso para Ele, que não aguenta mais, que já fizeram de tudo e estão perdendo assim, ó. Mas porque você não enxerga Ele. E a Bíblia diz que Ele está a ponto de passar o teu barco, e Ele está na sua frente, e você não consegue ver. Não consegue ver. E Ele vai fazer o quê? Entrar no seu barco hoje. Porque não é minha palavra, é a palavra dele que está dizendo assim, ó. Ele diz assim: então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. Mas antes do vento se acalmar, ele está falando assim para eles, ó. Então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente diz: coragem, sou eu, não tenham medo. Deus está te encorajando nessa noite. Não fica com medo. Seu barco não vai virar, você não vai naufragar, porque Ele vai entrar. Ele já entrou no seu barco, porque a palavra dele está dizendo que Ele entra no barco. Talvez você possa estar que nem aqueles discípulos de Emaú, que nem a Maria Madalena, que nem os discípulos que não estão enxergando, e Ele está plantado na sua frente, está ceando com você. Mas o que você precisa é vir até Ele, porque só Ele pode abrir os teus olhos. Só Ele pode olhar para você como olhou para Pedro e curar você hoje.
Só Jesus Cristo pode te curar. Só Jesus Cristo pode acalmar a tempestade. Tem pessoas que estão procurando, gente, tem pessoas que estão esquentando a cabeça e fazendo planos e nada está dando certo. Que está a ponto de desistir, fechar tudo, pá, chega, não quero mais. Foi essas palavras que você disse para o Senhor. Mas o Senhor está dizendo que não, o vento vai se acalmar. E Ele está dizendo para você: tenha coragem. Tenha coragem, porque Ele está com você. E não é para você temer, porque Jesus Cristo está no seu barco. O seu coração pode estar endurecido para alguma coisa, mas não há coração duro diante do Senhor. Não há nada que possa resistir o Senhor. Talvez as pessoas olhem para você e vejam você bem, casa boa, anda de carrinho, mas não sabe um terço daquilo que você está vivendo. E por isso que Deus disse no começo que Ele conhece a sua dor. Ele sabe exatamente o que você está carregando e o peso que está sobre você. E hoje Ele quer tirar de você isso. Ele quer que você carregue o fardo dele, porque o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Ele quer que você carregue o dele, não o que o mundo diz e o que o mundo quer que você carregue. Muitas pessoas estão sentadas esperando a queda, mas Deus diz que não vai haver queda se você se voltar para Deus. Não vai ter queda. Fica de pé. Tem pessoas jogando culpa um no outro, igual Adão e Eva. Você sabe que quando eu vi o cara dizer sobre isso, eu já tinha pregado sobre isso, mas a forma que ele falou me impactou de uma forma, nossa, parece que tudo se resumiu ali. Que olhar é esse de Jesus Cristo, que está apanhando, que está sendo cuspido, e consegue olhar para o cara que negou ele, e pelo olhar dele consegue dar o perdão e redimir. As pessoas no mundo vão julgar você por aquilo que elas estão vendo, mas Ele não julga você por isso. Quando você se volta para Ele, eu acredito, não dá para imaginar a alegria do Senhor quando a gente se derrama para Ele e fala para Ele: eu não consigo, eu estou entregando os pontos, se o Senhor não for na minha vida, e começa a se humilhar ali para Ele, se humilhar ali para Ele. Você não imagina o estrago que dá no mundo espiritual. Os demônios saem tudo correndo, demônio e ser humano, vai abrindo tudo passagem, vai abrindo passagem para você passar. Quero chamar os levitas. Eu sei que muitas pessoas estão cansadas, e não é hora de você parar. Por muitas vezes você pensou em jogar fora tudo que você chegou até aqui, porque você não vê resultado na pessoa, você não vê resultado naquilo que você está orando, você não vê resultado em nada à sua volta, e você chega à conclusão de que não está funcionando. Mentira de Satanás. Mentira. Não há nada que o Senhor não está ouvindo, não há nada que Ele não possa fazer. Mas a questão é essa daqui: eu estou com meu coração endurecido, eu estou negando o Senhor como Pedro, eu estou incrédulo, Senhor. Eu estou buscando o Senhor por aquilo que eu quero, somente porque eu quero ser grande, porque eu quero pregar, porque eu quero ser missionário, porque eu quero que a minha empresa cresça, porque eu quero que a minha família, sei lá o que. Jesus esteve com eles, e muitas vezes eles não reconheciam o Senhor vindo nas madrugadas. Jesus ressuscitou, Jesus teve que se revelar, porque eles não ouviam.
não compreendiam nem a voz, e muito menos enxergaram. E o que o Senhor quer fazer nessa noite é tirar a sua cegueira, destapar os seus ouvidos, porque essa guerra, essa batalha não acabou, porque a vitória é sua, e você só vai sair dela vitorioso. Você não vai sair de cabeça baixa e humilhado, a menos que você entregue nas mãos de Satanás, a menos que você fale: ó Satanás, cansei de jejuar, cansei de ir na igreja, cansei de orar com a pastora Sinira, escutar a revelação e nada acontecer. Não quero, estou entregando, como Adão entregou. Ao menos que você ainda acredite na tua vitória, que acredita que Jesus Cristo peleja por você, independentemente de você não entender os milagres que estão acontecendo, porque eles não entenderam os milagres da multiplicação dos pão e do peixe. Independente de tudo que acontece, que você fala: eu não sei se Deus está operando, eu não sei se isso é a mão de Deus. Independente de tudo que você viveu até agora, você dizer para o Senhor: pode tirar minha cegueira, pode tirar as escamas, pode destapar os meus ouvidos a partir de hoje. A partir de hoje, eu quero reconhecer quando o Senhor falar comigo. Eu quero olhar e ver o Senhor em cada minuto, em cada momento, de tudo aquilo que eu viver. Eu falei para Deus: se eu tiver que morrer todos os dias, eu estou falando de sentido alma, dor. Não estou falando morrer de alguém cortar, estou falando em sentido alma, no meu ego, no meu orgulho. Todos os dias, para te agradar. Eu disse para ele: eu aceito, mas eu não quero sentir peso, eu quero sentir paz, regozijo. E toda vez que eu morrer em alguma área da minha vida, e toda vez que eu morrer em alguma coisa, por amor a Ele, eu não quero sentir peso, porque a palavra dele diz que o fardo dele é leve, que o jugo é suave, e que ele tem a paz que o mundo não tem. Mesmo que eu sofra, eu não quero sentir o fardo e o jugo do inimigo, porque o morrer por Cristo é lucro. O morrer com Cristo é lucro. O perder com Cristo é lucro. E você sabe por que é lucro? Porque quando eu chegar lá, eu vou ver o que eu amontoei na terra, que está no céu, e olhar para Ele e dizer: valeu a pena. Valeu a pena eu morrer no meu eu todos os dias, no meu ego todos os dias, nos meus pensamentos todos os dias. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa saber que Ele não está morto, que Ele está vivo. Você precisa andar com Ele e o reconhecer na tua vida. Porque andar você até anda. O problema é que você não o reconhece, até fala, mas não ouve. Pede, Ele te entrega, mas não reconhece que Ele te deu. Esse é o seu problema e o meu problema. E a partir de hoje, você vai colocar diante do Senhor essa cegueira. Sabe esse peso que está sobre você? Você imagina Ele olhando para você nesse exato momento. Ele olhando com aquele olhar que Ele olhou para Pedro. E olha que Pedro negou, hein? Que Pedro foi lá e falou: não vou te negar. E negou. Você não fez isso. Você imagina o olhar de Cristo agora, sentado à direita de Deus Pai, olhando para a igreja dele, que é uma igreja viva, olhando lá e dizendo assim: olha lá, Pai, porque os pensamentos de vocês estão indo. Deus não olha você como eu vejo você agora. Ele está olhando teu pensamento, teu coração. E você imagina assim, ó, aquelas bolinhas que eles fazem de pensamento, ó, tudo bolinha aí, ó. E Ele está vendo, esquadrinhando tudo. Ele está vendo tudo.
Ele está imaginando, não, ele está lendo tudo, vendo o teu coração e dizendo ao Pai: derrama. Mas derrama mesmo, envia o meu Espírito, envia os meus anjos, porque hoje eu arranco a cegueira, as visões. Hoje eu destampo os ouvidos. Deus está dizendo que você não está enxergando a saída, mas ela está debaixo dos teus olhos. E Ele vai tirar a tua cegueira, Ele vai limpar a tua visão. E você vai dizer assim: nossa, como eu não pude perceber isso. Você vai estar mais atento, porque Ele está aguçando os teus ouvidos hoje. Ele está dizendo para você: atira as flechas, não para, atira as flechas, porque a primeira foi do livramento, mas agora é as suas vitórias. E nunca vai acabar a flecha na sua aljava, porque Deus é inesgotável para você. Fecha teu olho.